Olá, galerinha, boa noite. Tudo bem? Que a gente precisa terminar esse material que fala da questão de enquadramento das empresas. E também queria adiantar para vocês que na próxima semana, tá? A gente não vai ter aula presencial. Eu vou pedir essa gentileza a vocês. A gente vou ter que postar uma aula, tá, para vocês na sala do Classroom e vocês vão fazer os comentários também na próxima semana. Beleza? Por quê? Porque eu vou precisar fazer um tratamento. É uma coisa muito simples, mas que vai começar a partir do horário das 19h30 e vai até as 21h30. Peço a vocês muita oração, muita prece para que dê tudo certo, tá? Nesse dia. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E conto com o apoio de vocês. E aí eu vou gravar uma videoaula hoje. Estou gravando também uma videoaula para a próxima semana, tá bom? Aí vocês vão ter essa aula e vão fazer os comentários, que aí vai ter uma pontuação extra aí para a prova, tá? E no dia 22, que é a nossa última aula, vocês todos precisam chegar na hora. A partir das 19 horas, a gente vai ter a nossa última aula antes da prova, aonde a gente vai abordar um pouco sobre imposto de renda. É o último assunto e o assunto crucial, que vai ser 70% da prova, será sobre imposto de renda. Então, na próxima semana a gente não tem aula presencial. Eu vou gravar a aula para a gente terminar o assunto sobre enquadramento das empresas, tá? A questão do Simples Nacional, lucro líquido, lucro presumido e lucro real. Mas no dia 22 a gente terá aula presencial e eu preciso da presença de todos, tá? E depois eu queria combinar um negocinho com vocês para que a gente pudesse fazer no final dessa aula, a gente pudesse fazer aquela despedida da última aula, né, de fato, no dia 22. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos lá. A gente terminou na semana passada, a gente falou um pouco dos enquadramentos. E hoje a gente vai falar quais são os tipos de enquadramento jurídico que podem ser escolhidos. Aí a gente vem sobre. A gente já ouviu falar do MEI, que é o microempreendedor individual. Esse enquadramento jurídico mais recente do microempreendedor individual, que é o MEI, esse tipo de criação foi recente. Ela foi uma sacada do governo federal recentemente que permitiu que os trabalhadores informais eles recolhessem tributos, em vez de estar trabalhando de forma informal, sem contribuir, né? E que caso acontecesse algum tipo de acidente ou algum tipo de situação, não fosse acobertado. E hoje eles podem ser acobertados. Isso começou no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, aonde a gente tira. Vamos pensar aqueles trabalhadores ambulantes, aqueles trabalhadores que trabalham por conta própria, mas não tinha nenhum tipo de vínculo para que pudesse futuramente ter o direito a uma aposentadoria que a gente considera como digna, ter direito a um auxílio. E até contratar agora já muda de enquadramento. Se ele ficar ultrapassando, ele vai ter que sair de microempreendedor individual e vai ser considerado como outro tipo de empresa, tá? Como ou um ME ou uma EPP. E a gente vai ver logo a seguir. Temos também o empresário individual, que é o enquadramento jurídico do tipo de empresa que não tem sócios. Né? Já por isso que diz o nome, empresário individual. Eu não tenho sócio. Assim como o modelo anterior. O microempreendedor individual ele não tem sócio, ele pode ter um colaborador, tá? Mas sócio ele não tem. Então, apesar de ser incomum, ainda existem pessoas que optam por essa modalidade do empresário individual para iniciar suas atividades empresariais.
Essa categoria de empresa não tem limite de faturamento, boa, como a gente tem no microempreendedor individual, que ele tem limite de faturamento. Além disso, ele pode contratar um número de funcionários que desejar. Também pode escolher o seu enquadramento de acordo com o porte, ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Vai depender. Quem é que realiza essas atividades? Pode ser um advogado, porque ele pode abrir como uma pessoa jurídica que vai, né? Ele vai abrir, vai fazer um tipo de serviço, uma prestação de serviço para um cliente. Pode ser um engenheiro, pode ser um contador. Eles precisam ter uma regulamentação, né, enquanto regidos pelo conselho. Então, essa é a vantagem que a gente tem do empresário individual, que ele pode contratar o número de funcionários que tiver, mas ele não pode ter sociedade com nenhuma outra pessoa. O restante do material vocês vão analisando direitinho aí, tá? Que eles podem explorar o faturamento. Um detalhe que precisa ser mencionado é a relação de responsabilidade pelas dívidas da empresa. Se ela tiver, você fica com os bens praticamente penhoráveis se você tiver dívida, e colocar o nome do CNPJ como empresa. Então você é que assume, enquanto pessoa física, as dívidas pelo negócio que não que não obteve um sucesso esperado. Empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, ainda sobre os negócios que não dependem de sócio. A empresa individual de responsabilidade limitada, por isso que diz EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, eu já estou dizendo, a gente está falando que também não tem sócio. Surgiu para atender uma demanda dos empresários que desejavam constituir uma empresa sem sócio, mas com a responsabilidade limitada. Vamos entender melhor como funciona? É importante que você comece a verificar que esse processo em saber como é o tipo anterior, não existe limitações quanto à contratação de funcionários, faturamento, tampouco os enquadramentos, né? Mas o que ela não pode, a excepcionalidade dela, não pode ter sócio. A grande diferença do MEI, que não tem sócio, de uma empresa de pequeno porte, empresário individual, tá? E o EIRELI, ela tem uma diferença, que ela repousa sobre o fato da responsabilidade ser do tipo limitada. Isso quer dizer que aí, caso a empresa tenha problemas financeiros, não consiga honrar com suas dívidas, a princípio, os bens do titular não são alcançados. Diferente do outro, que o outro eu posso englobar os bens do usuário, os bens do titular, que está fazendo parte da empresa individual, como empresário individual ou como empresa individual. Na empresa individual, no empresário individual, eu vou cair em cima dos bens do empresário, tá? Como pessoa física. Teoricamente, a responsabilidade por essas dívidas é limitada ao capital social da empresa. Então, existem casos em que o patrimônio do empreendedor pode ser requisitado. No entanto, isso só acontece mediante um processo jurídico. Não é simplesmente assim, vou lá e você vai penhorar seus bens. Não. Então, essa proteção tem um preço para abrir um EIRELI. O empresário deve ser o capital social totalmente integralizado, ou seja, disponível na empresa no momento de sua constituição, e de no mínimo 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, isso é que dizia no enquadramento em 2021, tá? Saindo um pouco dessas empresas individuais, entramos nas sociedades empresárias e nas famosas de constituição limitada. Ter apenas configuração de um empresário único. E essa questão, quando fala de limitada, passou a ser um enquadramento jurídico possível para o pequeno empreendedor, porque ele tem um limite específico, ele não pode estar criando sócios, ele não pode estar penhorando bens de outras pessoas. Sociedade anônima, que é o S.A, a gente fala que as sociedades anônimas são aquelas em que os acionistas são desconhecidos, né? Por isso que diz o nome, sociedade anônima, pela própria empresa e demais investidores. O patrimônio das empresas é dividido
em ações que podem ou não ser comercializadas pela Bolsa de Valores, tá? Brasileira. Assim, diariamente, a pessoa comum compra e vende ações dessas organizações, que existe a qualquer tipo de relacionamento desses investidores com as decisões tomadas na empresa, tão pouco quanto a responsabilidade sobre suas dívidas. Por exemplo, uma sociedade anônima, porque são empresas praticamente que envolvem. Algumas são de bem público, outras são de bem privado. Como a gente fala de bem público, a gente tem a Petrobras e tem o Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, né? E as sociedades empresariais privadas, nós temos o Magazine Luiza, nós temos a Gols, nós temos a Vale do Rio Doce, o Banco do Bradesco, enfim. Nem toda sociedade anônima tem suas ações comercializadas na Bolsa de Valores. Existem aquelas que são mais restritas a essas negociações. Isso vai muito de acordo com o mercado menor, destinado aos grandes investidores. E como escolher esse enquadramento, a gente diz: primeiro você precisa verificar os tributos. É necessário verificar os tributos que serão aplicados na empresa, especialmente quanto ao enquadramento tributário. Você precisa de um contador, que é preciso levantar todos os dados relacionados ao faturamento da empresa. Se a empresa é nova, será preciso fazer uma precisão de gastos. Eu não posso chegar e escolher, ela vai para um enquadramento de uma microempresa ou de uma grande empresa ou empresa de pequeno porte. Eu preciso analisar inicialmente o faturamento até chegar a uma definição, tá? Para poder escolher qual é o tipo de regime. Gente, existe a diferença que eu estava falando na semana passada. O tipo de regime é se o lucro real, lucro presumido, ou se o simples nacional. Quando a gente fala de enquadramento da empresa, a gente fala se é sociedade de economia, sociedade anônima, se fala de uma IRL, se a gente fala de um empresário individual, se a gente fala de um MEI, se a gente fala de uma pequena empresa, se a gente fala de uma empresa de pequeno porte, tá? Esses são os enquadramentos. E essa análise de expectativa de crescimento é importante avaliar as expectativas da empresa e se você constitui, primeiro de forma primordial, comece como MEI, com a previsão de nos próximos meses estourar um limite, e dependendo do estouro do limite, você mudar de quê? De enquadramento, tá? Porque mudando do enquadramento, você vai poder também mudar de regime. Ok, galera? Considere, por exemplo, o tipo de atividade a ser desenvolvida. A ser determinado o tipo de atividade a ser desenvolvida depende dessa definição, que é possível que a sua empresa não possa se enquadrar em algum regime de tributação ou seja impossível abrir o e-mail. Então você precisa avaliar, tá? Porque tem que precisar do tipo de faturamento para saber se você vai conseguir realmente obter essas questões ou não. Beleza? E na próxima semana a gente vai falar sobre mudar o enquadramento após abrir uma empresa. Será que eu consigo mudar o enquadramento? Então, esse vai ser o assunto gravado da próxima semana. Ok, galera? Boa noite para vocês. Uma videoaula para vocês, tá? Gravando essa videoaula, vocês vão lá fazer uns comentários que vai valer um ponto extra para a prova. E no dia 22, a gente vai estar presencialmente, eu vou contar com todos vocês lá na escola, tá? Às 19 horas, pelo menos no mínimo, às 19 horas, a parte no máximo, às 19 horas, porque a gente vai ter uma noite longa e quem sabe a gente possa até preparar alguma coisa especial para a gente findar o nosso ano letivo com a nossa última aula, porque na semana posterior seria a nossa prova. Mas pode ser também na semana de prova, que eu acho que meu dia de prova seria com vocês dia 29. Ok, galera? Feliz para vocês, boa noite, bom feriado e bom descanso.